Deixa eu começar a aparecer aquele negocinho de gravando. Aí, Que deu. deu. Aí, pode ser. Ô, gente, boa tarde, então, tá? Nós estamos aqui para apresentação do trabalho de conclusão de curso dos alunos André e Rafael. Primeiramente, eu queria agradecer a Andréia e o Luciano por terem aceito participar dessa banca, tá? A gente sabe esse final assim está apertado para todo mundo, mas eles trabalharam com muito afinco e nessa pandemia e assim dentro do que foi possível, com falta de equipamento, porque não tinha como utilizar, equipamento dando problema, equipamento estragando, né, gente? Eles tentaram trabalhar um tema muito legal, que é um assunto de pesquisa que eu gosto muito e que a gente está tentando desenvolver, né? Então, eu vou passar a palavra para eles. Eu falei como são dois, tá? Eles têm ali em torno de 30 minutos, por aí, pode passar um pouquinho se precisar para apresentar. E aí depois a gente passa para vocês. Antes de apresentar, eles querem só fazer um comentário sobre o arquivo que foi para vocês, que Sim. o Teams não salvou, mas eu vou deixar eles falarem, tá bom? Obrigada, gente, aí pela participação. Vou mutar o meu aqui. Obrigado, Rízia. Eu queria agradecer também a professora Rízia, né, por ter nos orientado nesse trabalho, e também agradecer a você, André, e a você, Luciano, por estarem aqui participando, ter aceito esse convite da nossa banca. É só um aviso que a gente vai passar para vocês, que a gente imagina que possa ter algum comentário sobre isso, mas é porque a gente utilizou o Teams para fazer o trabalho, então a gente utilizou um documento compartilhado no Teams para a realização da nossa escrita da monografia, e aí o que a gente percebeu é que o Teams estava tendo algumas instabilidades durante alguns períodos, e aparentemente a gente fez algumas correções, que foi até conversado com a Risa e tudo. Chegou 3 correções que a gente fez no documento, aparentemente o Teams não salvou elas. Então, imagino que caso vocês tenham algum comentário sobre elas, a gente já deixa avisado inicialmente, e aí qualquer coisa, caso vocês pontuem sobre ela, a gente explica melhor para vocês o que aconteceu, qual foi a mudança, e aí a gente já vai fazer essa correção para o documento final de qualquer maneira. Tá bom? Aí peço até desculpas que realmente a gente conferiu o documento, colocou para salvar e enviou para a Risa, só que por algum motivo as últimas alterações que a gente fez, o Teams não salvou, mas a gente já está ciente disso e vai fazer as alterações. Tá bom? Vou compartilhar a minha tela aqui. Vou pedir para quando vocês estiverem visualizando me avisarem, por favor. Já estamos. Beleza? Então, boa tarde, pessoal. Meu nome é André, eu estou aqui com o Rafael e estamos aqui para apresentar o nosso TCC, intitulado de Estudos Fundamentais de Minerais Sulfetados utilizando óleos vegetais, que foi orientado pela professora doutora Rízia. Bom, para começar a apresentação do nosso trabalho, vou demonstrar aqui para vocês a nossa agenda. Primeiramente, queremos fazer uma introdução sobre o nosso tema, abordando sobre o tema e a problemática. Vamos passar também qual foi o objetivo do nosso trabalho e, em seguida, fazer uma contextualização de todos os procedimentos que foram utilizados para a metodologia. Vamos aplicar detalhadamente a nossa metodologia, seguido dos resultados obtidos com a conclusão, e também deixamos algumas sugestões para trabalhos futuros e alguns agradecimentos. Boa tarde a todos, né? Como apresentado pelo André, eu sou o Rafael e eu vou começar então a dar uma breve introdução do nosso trabalho. Inicialmente, a gente vai dar uma introduzida nos minerais sulfetados, que são os minerais utilizados no nosso trabalho, né? Uma breve geral seria os metais ou semimetais, que tem como principal ânion o enxofre. Eles participam com 0,2% do volume da nossa crosta terrestre e são as principais fontes de minérios que a gente tem, principalmente de alguns que estão mostrados ao lado aí, na imagem. A produção desses, a forma de produção deles, o principal método de concentração utilizado é a flotação, e eles, junto, né, atendem a uma produção dos principais metais com maior valor econômico nas bolsas internacionais.
Um pouco dos aspectos gerais, né? Falando em relação ao principal coletor hoje utilizado, os estilos compostos, e também dos testes que a gente utilizou com os óleos vegetais. Os estilos compostos têm uma alta toxicidade, e por isso se faz necessário que, antes de ser despejado os resíduos, né, seja necessário fazer o tratamento desses efluentes antes que volte essa água. Já os óleos vegetais, eles têm como benefício em relação aos compostos o reaproveitamento de alguns resíduos e também por serem biodegradáveis. Bom, em relação aos objetivos do nosso trabalho, a intenção é analisar a influência dos óleos vegetais, mais especificamente falando, os ácidos graxos que compõem esses óleos, atuando como coletores desses minerais sulfetados e fazendo uma comparação com os atuais compostos utilizados, específico o xantato, através de testes de microflotação. Então, para atingir o nosso objetivo, a ideia é utilizar os minerais sulfetados em teste de tubo de Hartmann, utilizando tanto como coletores os óleos e aplicando o mesmo teste ao tio composto padrão utilizado, para se comparar a eficiência de ambos e tentar uma possibilidade de substituição. Além disso, além dos testes de tubo de Hartmann, serão utilizados testes de espectroscopia de absorção em infravermelho para os dois coletores, para o conhecimento da sua composição. Então, começando uma contextualização do nosso trabalho, vamos falar um pouco sobre os reagentes utilizados na flotação de sulfeto. Começando pela principal classe, que são os coletores. Hoje, os mais utilizados são os compostos, né, em especial o grupo dos xantatos. Pelos xantatos terem baixa ou nenhuma interação na interface líquido-ar, é necessário, então, a utilização também de espumantes, além de modificadores como ativadores e reguladores de pH. Pode passar. Os estilos compostos, né, eles são derivados do ácido carbônico, carbâmico, fosfórico, urese e álcools, né? Se for de ácido carbônico, a gente tem os xantatos, os carbâmicos, os carbamatos, ou os fosfóricos, os ditilfosfatos. A nossa principal característica que a gente tem deles, né? A gente tem, quanto maior cadeia carbônica, a gente tem uma menor seletividade, mas em compensação, maior poder de coleta. Por se tratar de pequenas cadeias carbônicas, a gente tem a ausência de micelas e uma alta atividade química, né? Somente com íons metálicos, ácidos e agentes oxidantes. Ele possui uma dissolução química com os sulfetos e tem a questão também do pH, onde a gente tem problemas em pHs muito alcalinos, a formação de ditilfosfato, e em pHs muito ácidos, onde a gente tem a formação do ácido xântico. Passando aqui. Então, abordando a questão dos aspectos ambientais, como a flotação é um processo que ocorre em meio aquoso, é necessária a realização do tratamento de efluentes para se devolver essa água de processo para o meio ambiente. O problema desse tratamento se dá principalmente pelos principais pontos. Os sólidos em suspensão, que a gente sabe que, por mais que o processo seja o mais eficiente e otimizado possível, pode sobrar sólidos em suspensão na água, e o problema desses sólidos de suspensões podem ser principalmente devido aos metais pesados que podem estar contidos, já que os minerais sulfetados são uma grande fonte, uma enorme fonte, principalmente desses metais pesados. Há também a questão a ser discutida em questão dos ânions tóxicos, já que o xantato é um reagente tóxico e indissociado, ele vira um ânion, o íon xantato, que é considerado como tóxico, além da presença de outros resíduos orgânicos presentes de coletores a serem utilizados. Então, do próprio xantato tem a questão da cadeia hidrocarbônica, então tem uma parte orgânica ali de resíduo, e principalmente dos espumantes modificadores que são necessários para o processo, para o controle de pH, e principalmente o espumante, já que o xantato não tem essa questão de atuar como espumante. Em questão da toxicidade, estudos realizados provaram que o etilxantato de sódio, o etilxantato de potássio e o amilxantato de potássio foram considerados os reagentes dessa classe dos xantatos que mais possuem toxicidade para o ambiente, principalmente para os organismos aquáticos. E essa questão dessa toxicidade pode acabar chegando em humanos, no caso, devido à questão da cadeia alimentar. E esse íon xantato, né, essa toxicidade dele, tem a questão dela ser cancerígena. Além disso, o xantato, quando ele possui uma alta concentração em determinado ambiente, ele é considerado um reagente xenobiótico. Então, ele é um reagente que possui dificuldade de degradação, ou seja, ele possui uma resistência para a questão da biodegradação.
Então, a ideia de se abordar os óleos vegetais vem devido a essa não toxicidade associada a eles, como comparado ao citado pelo Xantato, a idealização deles por serem biodegradáveis, então são reagentes que não possuem essa dificuldade de degradação e contribuem melhor para o ambiente. Eles são recursos renováveis e que podem ser obtidos a partir da reutilização de frutos, principalmente de castanhas e de sementes, na qual a gente dá um novo destino para esses resíduos que antes eram descartados para a obtenção desses óleos. Agora, entrando já nas características dos nossos óleos, né, em especial os ácidos graxos, eles têm como principais características, né, os que são utilizados como coletor na flotação, ter de 6 a 18 átomos de carbono. Por uma cadeia maior, eles têm uma menor solubilidade, e quanto maior essa cadeia, você tem um maior poder de coleta e, consequentemente, menor seletividade. Por ser cadeias maiores, a gente já tem a formação de micelas, dependendo da concentração deles no meio. Possuem uma dupla função, tanto coletor e espumante, a depender do pH, né? E como a gente está falando de ácidos graxos que tem um pKa seu, geralmente entre 4 e 5, nesses pHs eles possuem 50% na sua forma protonada, né? Na sua forma como espumante, e 50% na sua forma ionizada, atuando como coletor. Eles são, como já, reagentes aniônicos, e grande parte da sua dissorção, hoje notadas, ocorre de forma com uma dissorção química dos minerais que são utilizados, como fosfatos e óxidos. Pode passar. Bom, então em relação aos óleos vegetais, já que a gente está abordando os ácidos graxos, a composição dos óleos é dada pela presença de ácidos carboxílicos, que o teor de ácido carboxílico ou o tipo de ácido carboxílico que compõe o óleo vai depender da sua origem, sendo eles origem vegetal e animal, na qual a origem vegetal ela é mais comumente utilizada e é que vai ser abordada em nosso trabalho. A questão dos óleos é que eles não são utilizados de forma natural, é necessário passar por um processo de saponificação, na qual a gente transforma no ácido graxo em um sal de ácido graxo. E aí alguns estudos já realizados para alguns minerais, como a perita e a calcopirita, demonstram uma eficiência desses ácidos graxos na flotação dos sulfetos, na qual foram utilizados óleo de palma e óleo de canola em comparação com o xantato. E além dessa eficiência, né, dessa flotabilidade que ocorreu, há uma seletividade da calcopirita em detrimento da perita. Um pouco agora de começar um pouco da caracterização dos minerais. Foi proposto uma difração de raio-x, né, para a identificação das faces mineralógicas, através da distância planar e a intensidade. Também foi proposto um potencial zeta para tentar descobrir quais são a carga superficial dos minerais em solução aquosa, para tentar entender melhor a sua absorção. Uma outra caracterização que é utilizada é a espectroscopia de absorção no infravermelho, que serve para a identificação dos grupos funcionais presentes, tanto, no caso, pode ser aplicado tanto para os minerais, tanto para os reagentes, os coletores orgânicos, em que é possível perceber a frequência de acordo com o grupo funcional a partir da oscilação do momento de polo da molécula, ou, no caso em específico, do grupo funcional. Um pouco falando do tubo de Rayleigh, que foi o método proposto de análise, algumas das suas vantagens. As principais vantagens que a gente tem do tubo de Rayleigh a necessidade de uma pequena quantidade de amostra, né, de 1 a 2 gramas. Ele tem um alto nível de repetibilidade. Os testes devem para ser feitos em um curto tempo para preparação e realização dos testes. E também ele tem uma ótima correlação com os testes de bancada. Bom, abordando a nossa metodologia agora para o nosso trabalho, de uma forma geral, foi utilizado alguns minerais, sendo eles calcopirita, galena e perita, no qual eles passaram por um processo de comminuição manual, de forma a se evitar contaminação, e a partir do processo de comminuição, a fração menor do que 38 micrômetros, maior do que 38 micrômetros e menor do que 150 foram levados para os testes de microflotação em tubo de Rayleigh, e a fração menor do que 38 foi levada para os testes de caracterização de difração de raio-x. Já para os coletores, que foram utilizados como óleos vegetais, o óleo de andiroba, de castanha do Pará, maracujá e pracaxi, e o tio composto padrão amil xantato de potássio,
pegou-se uma alíquota deles para se realizar os testes de caracterização infravermelho e uma outra amostra deles para se preparar a solução que vai ser utilizada para os testes de microflotação. Agora, falando da metodologia da preparação da nossa solução, foi preparada então uma solução de 10 a menos 4 molar, tanto do nosso coletor padrão, o chantato de potássio, quanto para os óleos vegetais, sendo que o chantato foi feito a dissolução sobre a agitação dele, e os óleos passaram por uma saponificação por hidrólise alcalina, utilizando o hidróxido de potássio, onde se utilizou de 300 a 400 mg por grama de óleo. Foi feita essa preparação sobre aquecimento e agitação, numa temperatura entre 65 e 70 graus Celsius, entre 10 e 60 minutos. Aí pode passar. Bom, agora em relação à microflotação, a metodologia foi realizada através da montagem do sistema, a separação de uma alíquota de mineral de aproximadamente 1 grama, com a inserção dessa alíquota dentro do sistema junto com o agitador magnético. Em seguida, foi separada uma alíquota de solução também para o ajuste de pH, para em seguida sua inserção no sistema, sendo esse o tubo. Após a sua inserção, foi deixado em condicionamento sobre agitação por 20 minutos, na qual se realizou a abertura do gás nitrogênio para uma flotação por um tempo de 2 minutos, e o material flotado foi secado por um período de 24 horas e, em seguida, realizada a sua pesagem para o cálculo da sua recuperação em relação à massa inicial. E aí, só pontuando que os pHs foram utilizados na faixa de 3, 5, 7, 9 e 11, aproximadamente, de acordo com o pH obtido, e para os testes do chantato não foi utilizado um espumante devido aos resultados obtidos que já foram eficientes sem a utilização do mesmo. Agora um pouco dando os nossos resultados de discussão, né? A difração de raio-x na amostra de calcopirita apresentou a presença de 3 faces mineralógicas, sendo bornita, calcopirita e esfarelita. Por se tratar de uma amostra de um sulfeto, era-se esperado que talvez ocorresse e encontrasse outros minerais sulfetados, a bornita e a calcopirita, né, serão todos sulfetos de cobre e ferro, e a esfarelita um sulfeto de zinco. Deixa eu passar. Bom, para a amostra da galena, foi possível a identificação das fases da própria galena e da anglesita, o que era de se esperar, já que a anglesita ela é originada a partir da oxidação da galena, sendo um sulfato de chumbo, e a partir dos testes de semi-quantitativos de refinamento de retilítio, foi possível perceber uma pureza de 97,7% de galena em nossa amostra. Já nas amostras de pirita, a gente encontrou 3 faces, né, a pirita, cal e fluorita, e alguns estudos de revisão bibliográfica a gente encontrou que todas essas 2 amostras são possíveis de se encontrar em depósitos de pirita. Bom, para os resultados de espectroscopia de absorção no infravermelho, foi possível perceber para todos os coletores utilizados a presença em bandas aqui na faixa próxima de 3.000 dos hidrocarbonetos, né, então do grupo CH3 e CH2, para todos os reagentes. Já para os ácidos graxos, é possível perceber uma pequena banda aqui mais alargada do grupo funcional OH. É possível perceber um pico aqui na faixa de 1.750 do grupo carbonila. E aqui também o grupo CO, aqui próximo na faixa de 1.250. Já para o chantato, é possível perceber o grupo tilcarbonil, por volta de número de onda aqui, com a banda de número de onda na faixa de 1.100, e também os grupos CS e SS, que são presentes no nosso composto. Começando agora um pouco sobre os nossos resultados, né, de flotação, começando pela pirita, a gente consegue notar assim, de primeira que foi um ótimo rendimento em pH 3, o que é uma coisa notável, já que os reagentes, né, com base no chantato têm um desempenho pior nesses pHs devido à formação de ácido xântico. E também a gente conseguiu notar alguns pontos que com resultados superiores ao chantato, por exemplo, o óleo de Pracaxi em pH 3 e 9, e pontos onde a gente só tem flotação mais ou menos que é uma recuperação equivalente ao chantato nos óleos de andiroba e maracujá. Já o óleo de castanha, a gente conseguiu notar que toda a sua recuperação ficou abaixo do nosso coletor padrão. Bom, para o óleo de calcopirita foi possível perceber ótimos resultados com praticamente todos os óleos utilizados, sendo a recuperação mínima obtida pelos óleos no valor de 85%.
Damos destaque também, principalmente, aos extremos dos pHs, então em pH 3 e em pH 9, obtivemos recuperações superiores a equivalentes praticamente para todos os óleos, sendo o destaque o óleo de Prakashi, que possuiu nos dois extremos recuperações aí de 97,7% e 97,8%, respectivamente para pH 3 e 5. Porém, para os demais pontos intermediários aqui, na faixa de pH neutro, é possível perceber recuperações aí acima de 91%, e também temos recuperações aqui em extremos chegando a partir de 90%. Agora, falando da galena, né, a gente consegue também notar, como todos os outros óleos apresentaram, uma boa recuperação em pH 3, aqui tudo mais ou menos a partir de 70% de recuperação, aproximadamente, e conseguimos também observar alguns pontos que a gente tem uma recuperação superior ou equivalente em diversos óleos, em especial para o óleo de Castanha do Pará e de Andiroba, que tem maiores pontos de equivalência ou superior do que o Xantato. Bom, de uma forma geral, analisando a recuperação pela faixa de pH utilizada, a gente pode perceber que os óleos ele obtêm recuperações consideráveis para toda a faixa de pH testada. E aí, como sabemos pela literatura que o potencial zeta dos minerais testados, envolvendo essa faixa, algumas faixas dela, os minerais já possuem carga superficial negativa, e como o nosso coletor ele é um coletor aniônico e a gente percebe essa eficiência de flotação, a gente percebe também, consegue concluir que a adsorção realizada nesses minerais foi uma adsorção química, e percebemos também que em pHs ácidos há uma alta recuperação para esses óleos, o que não era muito bem esperado devido à questão do pH estar abaixo do pKa, e a constante de dissociação ali é bem menor, sendo que o óleo vai estar predominantemente na sua fase protonada. Analisando minerais separadamente, conforme comentado anteriormente, a gente percebe que a pirita foi o que obteve melhores recuperações, sendo a recuperação mínima ali de 85%, todos os valores acima dessa recuperação, e damos destaque para o óleo de Prakashi devido aos seus 2 pontos de superioridade em relação ao tio padrão utilizados, sendo nos pHs extremos, como na faixa de 97,7% e 97,8%. Continuando com os minerais, né, a gente tem a galena, onde a gente também gostaria de salientar os bons resultados em pH neutro. A gente, lógico, tem que ser feito mais estudos para minério e para uma aplicação industrial, né, mas a gente gostaria de salientar porque, nesse caso, não seria necessário a aplicação de muitos modificadores de pH para atingir pHs alcalinos como normalmente utiliza. Então, a gente achou um ponto interessante de se citar. O óleo de Castanha do Pará foi o óleo que a gente teve uma maior recuperação. No caso da pirita, a gente tem o óleo de Prakashi e também bons resultados em pH neutro e também em pHs alcalinos, onde já deveria ocorrer a depressão da pirita. Vamos passar. Aqui a gente gostaria só de trazer uma tabela mais dinâmica, né, tentando trazer todos os resultados de uma forma mais fácil de visualizar para cada mineral, a calcopirita, a galena e a pirita, e a faixa de pH onde ocorreu os seus melhores resultados e qual foi o seu óleo de maior desempenho. Pode passar. Bom, analisando de uma forma geral, em questão da aplicabilidade e eficiência dos óleos, nós podemos perceber que os óleos vegetais ele tem um alto potencial para ser utilizado, como coletor de minerais sulfetados, devido às altas recuperações que foram obtidas, sendo em uma grande faixa de pH e para variedade dos óleos, uma recuperação maior ou equivalente à do xantato, além da questão dos pHs ácidos, que obtivemos recuperações maiores para os óleos do que para o xantato. Analisando os ácidos graxos em específico, que é a composição desses óleos, podemos perceber que quanto maior o grau de saturação desses ácidos presente nos óleos, maior era a recuperação em pH ácido, porém a gente ainda fica com uma indeterminação em relação à afinidade ácido graxo mineral e também em relação à taxa de pH utilizada, na qual, devido à variação de teor ali dos ácidos graxos que compõem os óleos, não conseguimos chegar num modelo, num valor determinado de qual ácido graxo tem maior afinidade por um determinado mineral.
Agora, dando um pouco da nossa conclusão, os testes de DRX, né, que atingimos 97,7% para a galena, 98% para a calcopirita, 99,4% para a pirita, demonstra que a gente tinha um alto grau de pureza necessário para a realização dos testes. Já no nosso infravermelho, a gente conseguiu encontrar todos os grupos funcionais esperados, né, para os olhos, principalmente o C-O e o grupo OH, e para o grupo dos xantatos, né, o grupo tiocarbomil, a ligação CS e SS. Já tratando para cada mineral, a gente, como principal conclusão, né, a gente gostaria de salientar a calcopirita com alto desempenho para todos os óleos que a gente testou, a galena com um ótimo desempenho para o óleo de castanha do Pará e a pirita com óleo de Pracaxi. Bom, analisando em questão da dissorção, podemos comprovar, igual mencionado anteriormente, que a dissorção não foi química, devido a recuperações em faixas de pH que o nosso mineral possuía carga superficial negativa, sendo a mesma carga do nosso íon coletor. Podemos perceber também algumas janelas de seletividade, principalmente para o óleo de castanha, em que uma faixa de pH mais alcalina a gente conseguiu perceber uma preferência para a calcopirita e a galena em detrimento da pirita. Porém, vale salientar também que a gente percebeu várias janelas de seletividade em relação a pHs mais ácidos também, só que aí é necessário um estudo maior sobre a aplicação do processo nessas faixas de pH. Então, a gente comparou mais com o básico, que é o pH utilizado atualmente no processo. E, em questão geral, a gente percebe que os óleos vegetais possuem um potencial de substituição do xantato, porém, vale ressaltar que os testes realizados aqui foram mais ensaios fundamentais. Então, é necessário estudar a aplicação melhor desses óleos, principalmente em minérios, devido à complexidade, já que os óleos também podem ter afinidade para os demais minerais que podem compor esse minério, até mesmo os minerais de ganga. E ressaltar também que aqui não foi levado em consideração as questões econômicas, já que os óleos vegetais podem até ter um custo associado, né, menor do que o xantato, mas é necessário estudar também a necessidade de utilização de outros reagentes durante o processo, como modificadores e até mesmo depressores, já que o xantato possui uma alta seletividade como sulfetos. Com base em todas as nossas conclusões, né, e resultados obtidos, a gente gostaria de deixar como sugestão de trabalhos futuros a realização do potencial zeta para minerais puros e adsorvidos, nos testes de espectroscopia de distorção de infravermelho, a realização também em minerais puros e adsorvidos. No caso do tubo de Hallman, o teste, né, com os ácidos puros isolados, como o ácido oleico, palmito oleico, para ver qual que é a sua seletividade com base em cada mineral e como é que como se comporta a recuperação para cada um. E a realização também desses testes de óleos em amostras de minério, para ver qual é a análise e aplicabilidade na indústria. Bom, aqui se encontram só as nossas referências, mas queria aproveitar só um momento para já fazer um agradecimento, principalmente para a UFMG, a universidade, para a Escola de Engenharia e para o Departamento de Engenharia de Minas, pela disponibilização do espaço, do local, dos reagentes e equipamentos para a realização dos nossos testes, e um agradecimento especial à empresa Amazon Óleo pelo fornecimento dos óleos vegetais utilizados no nosso procedimento e que foram doados sem nenhum custo exatamente para esses fins acadêmicos, para fins de estudo. E obrigado. Muito obrigada, André, Rafael, tá? Vocês fizeram no tempo certinho, ainda está sobrando um minutinho. Então, foi muito bem, tá? Obrigado. Eu vou passar para a banca para fazer os comentários, as sugestões, né? Só até vocês já frisaram até no próprio trabalho, mas só falando com o André e o Luciano, a gente não fez potencial zeta porque o nosso zeta está estragado. Isso fazia parte do escopo inicial do nosso trabalho, né? Então, por isso que os meninos trabalharam com o que a gente achou na literatura, porque não dava tempo e, assim, a gente queria fazer muitas outras coisas, né, gente? Mas
tempo, a questão da liberação para entrar na escola, era tudo muito complicado, então a gente tentou sintetizar, assim, nesse primeiro momento, vamos ver o que acontece com todos esses olhos, né? Que depois a gente queria testar concentrações, testar um por um, mas eu acho assim, para o nosso objetivo, que era realmente visualizar, esses olhos são capazes de flotar, sulfeto, a gente conseguiu já uma luz nesse caminho, né? Então, queria passar para vocês, passar para a Andréia primeiro, para fazer os comentários e as sugestões, tá bom? Boa tarde a todos, professora Rízia, Rafael, André, obrigada pelo convite, né, por ter me escolhido para participar, e gostei demais, gosto demais desses dois aí, né, que são muito dedicados, já peguei no pé deles demais, né, gente, mas quando a gente pega um trabalho assim tão bem feito, bem orientado, é claro, né, mas os meninos se propuseram, fizeram um trabalho bem bacana, diante de todas as dificuldades que a Risa numerou, pandemia, dificuldade de acesso, de equipamentos, né, manutenção que a gente está passando por essa dificuldade atualmente. Então, assim, apesar de tudo isso, eu gostei do trabalho, achei que vocês foram ousados. Falei assim, gente, vamos trabalhar com 4 óleos, né, 3 minerais. E assim, eu achei ótimo, eu vi vocês aqui trabalhando, e ralando, correndo atrás. Então, assim, não podia ser nada, né, além do que eu vi. Um ótimo trabalho, apresentaram muito bem, escreveram bem, o trabalho bem escrito. Claro, né, que tem uns errinhos, mas quem nunca? Aqui. E para um TCC, uma graduação, achei excelente, assim. Mais algumas análises, inclusive todas aquelas que vocês sugeriram nos trabalhos futuros, já é um trabalho de mestrado, né, Risa? Incluindo tudo aquilo que vocês sugeriram. Sim. Então, fica a dica. Sim, completo, com certeza, vira um mestrado. Porque essa experiência do TCC que vocês, né, tiveram, claro, né, que isso foi um fruto ao longo dos 5 anos aí de relação, 5 anos e meio, 6, né? Enfim, mas, assim, bem legal, bem bacana a sequência, a revisão que vocês, né, fizeram, gostei de ter lido, gostei muito, muito da apresentação, a apresentação complementou muita coisa. E o tema, né, claro, relevante. Sempre testar novos reagentes, né, novas opções, a questão ambiental, que foi abordada, muito importante, a questão também de degradação, né, do xantato, que também é algo, né, que atrapalha o desempenho bastante desse xantato, além de outras inúmeras coisas. Então, pesquisar outros reagentes é muito interessante e eu gostei. Okay. E aí eu tenho que, aí vocês me explicaram, vocês falaram, né, que alguns erros foram devido à não atualização das versões, não é isso? Eu ia falar, Rafael, a sua dedicatória lá tem umas coisinhas que estão erradas, que você colocou, né? Tipo assim, mas eu pensei assim, deve ser o calor da emoção. Mas aí agora eu entendi, foi questão de versão, mas depois dá uma olhadinha lá. Mas eu acho que a outra já deve ter corrigido uns errinhos lá que eu falei, não, tá faltando uma palavra aqui, mas eu acho que foi questão de versão mesmo, porque eu ia só falar. Tá muito escrito, assim, né? Os dois lá derretendo para a família, parabéns aos familiares, né? Tem que ter muito orgulho mesmo, mas ótimo. Aí eu tenho também que puxar a orelha um pouquinho, né? Na caracterização aí, vocês colocaram o difratograma, mas eu não sabia que vocês queriam colocar o difratograma em inglês ou em português. Vocês misturaram Cooper, intensidade com counts, tipo assim, intensidade é o quê? Contagem mesmo, né? Então, assim, escolhe português, né? Já que a gente escreveu em português, escolhe português e coloca intensidade, entre parênteses, contagens, posição do esteta, cobre, né? A legenda também está certinho em português. Então, falei assim, deixa eu pegar no pé dos meninos, né, Risa? Tem que pegar no pé um pouquinho também.
Cal também, tá, no lado, cal de um lado, do outro lado, lime. Exatamente, também o lime também, falei assim, gente, os meninos estão muito assim, mas não é errado não, porque hoje em dia está tudo muito misturado, né? A gente mesmo da hora fala online, por exemplo. Quando é que é online em inglês, quando é que é online é português? O hífen, né? Se você separar, está separado por um hífen. Então, muitas palavras também foram absorvidas para o português. Que pena que não deu para fazer potencial zeta, porque seria também uma prática, um experimento que ia trazer muito ganho, né? Além da experiência em fazer. Outras coisinhas também que eu acho que deve ter sido incompatibilidade também da versão do Teams aí que vocês usaram, é que na conclusão, a vírgula, né? Vírgula e ponto. As recuperações lá estão em ponto, 60,3, né? Então, colocar vírgula, só isso é convenção. Aí a questão também do esta e do essa, né? Quando é que eu uso uma, quando é que eu uso outra, porque quando você quer referir a algo que você acabou de falar na frase anterior, é com T, né? Esta ou este, tá? Então, só para ficar cada vez melhor. Aí, eu queria perguntar para vocês, em relação... eu gostei muito também, quando vocês colocaram em anexos, que vocês colocaram por óleo, né? Vegetal, por óleo. Aí eu consegui ver também bem, né, qual que é o melhor, quando vocês falam do pracaxi, é assim que fala, gente? Tem o do pracaxi, mas o específico que a gente citou é o de castanha. E o de castanha que tiveram melhor desempenho, né? O pracaxi em 2 minerais e o de castanha de Pará para 1. Aí eu pensei, falei assim, o pracaxi tem maiores ácidos com maiores cadeias carbônicas, né? Que a saturação. E o castanha do Pará, nem tanto. Mas vocês disseram, né? A gente deveria ter conseguido fazer, por exemplo, o infravermelho para mapeamento nas superfícies minerais, ver o que absorveu. Então, assim, não tem problema nenhum. Aí, eu queria perguntar, qual ou quais desses óleos vocês veem com um certo potencial de utilização, levando em o custo vocês não fizeram análise financeira, mas pelo menos o desempenho, a estabilidade, estou falando em termos, né, de testes mesmo. E disponibilidade também, eu acho que é bom a gente tocar nesse assunto, só de curiosidades. O que vocês acham, gente? Rafael e André, né? Você quer começar falando, Rafael? Pode começar. Pode começar, já está pronto assim, eu estava pensando aqui. Não, tá. Porque o que eu consegui observar de forma geral, já dando a minha visão mesmo, o óleo de pracaxi, ele conseguiu realmente ter melhores resultados, que a gente viu ali na faixa dele, tudo acima de, se não me engano, era 92%, coisas do tipo. E aí ele tem uma certa seletividade, igual a gente pode ver lá nos anexos, que deixa eu só puxar ele aqui também. A gente consegue ver que ele tem uma certa seletividade ali para calcoperita, para galena e para pirita quando a gente está em pH 11. A gente já consegue ver uma variação dele ali bem associada na faixa de 90%, para depois para 80%, para depois ali, se eu não me engano, na faixa de uns 60%. Só que analisando em questão de disponibilidade, como você falou, o melhor óleo que eu vejo para disponibilidade seria maracujá e castanha. Só que em questão de preparação, a gente até anotou no trabalho, na nossa apresentação também, o óleo de maracujá ele teve dificuldade de saponificação. Então, aquela razão que a gente teve de 300 a 400 miligramas de KOH por grama de óleo e a temperatura foi mais específico por causa da questão do óleo de maracujá. Foi ele que a gente teve que deixar por 1 hora, foi ele que a gente teve que deixar esse valor maior de razão. E ele não teve aqueles resultados tão destaques igual os demais. Então, assim, ele entra no fator disponibilidade, mas ele cai um pouco nesse fator preparação e eficiência. E aí, assim, primeiro ficaria no pracaxi, o segundo o óleo de castanha, que a preparação dele foi tranquila, o rendimento dele também foi bom, principalmente bom ali para o caso da galena, então a gente já tem uma questão ali dele ser aplicado melhor para galena, enquanto o pracaxi melhor para calcoperita, então a gente já tem essa seletividade entre elas, e questão de preparação e obtenção fica mais o problema do pracaxi, que realmente para mim é uma fruta nova, não tinha conhecimento até ver o óleo, mas querendo ou não é uma coisa que a gente pode abordar, que é
da nossa flora ali, né? Então, querendo ou não, a gente pode jogar essa fruta aí no mundo, digamos assim. Acho que até salientar muito bem o que o André está falando. Eu acho que quando a gente estava sentando junto com a Risa para escolher quais utilizar, a gente também estava pensando muito na questão de dar nova aplicabilidade e uso a alguma semente ou alguma castanha, algum fruto também. Até mesmo porque tem muita coisa que a gente tem, produz, mas não explora ao máximo o seu potencial. Então também a gente pensou muito nisso. E o Pracaxi era algo desconhecido para a gente também ali nesse ponto. E ficamos satisfeitos também, muito com os resultados. A gente também não esperava recuperações tão boas assim. A gente não tinha talvez tanto otimismo assim. E acho também que estava dentro um pouco do que a gente esperava, porque são que tem maior quantidade de ácido graxo oleico e pelo trabalho que a gente também usou como revisão bibliográfica principal, né, com o óleo de canola, a gente já tinha pesquisado, ele tinha um teor alto também de oleico, então poderia ser algo que já indicasse que tivesse um bom desempenho, principalmente para a calcopirita, que foi com base no teste que eles utilizaram. Ótimo, gente. E eu gostei muito, né, de novo, desses gráficos que vocês colocaram em uns anexos. Acho que vale a pena colocá-los no corpo da monografia, porque é muito bom de ver, né? Também, não só por mineral, mas também todos os minerais com cada óleo. Eu gostei muito. Estou até aqui nele, ele a gente consegue já comparar. Eu achei bem interessante. Realmente, né? Uma coisa como vocês falaram, é fazer o estudo do mineral puro, e depois vocês até falaram a proposta, né, no futuro aí, de fazer também por ácido graxo, né, que compõe eles, dando maior ênfase, aí a gente vai saber melhor. E outra coisa é o minério, né, então, assim, e sulfeto é uma caixinha de surpresa, não sei como é que a Risa gosta. Eu gostei demais, e assim, dentro de que vocês, né, todas as limitações, acho que ficou um trabalho muito interessante, gostoso de ler. É isso que eu queria. Eu tenho umas, né, considerações assim que eu vou passar para vocês, está escrito aqui bonitinho, e agradecer. Parabéns pelo trabalho, viu, gente? Obrigado, André. Obrigado, André. Parabéns pela orientação, Risa, ficou muito bom. Obrigada, Andréia. Os meninos, quando eles foram meus alunos de flotação, né? Aí a gente comentou, eu falei de um artigo lá e comentei do uso de ácidos graxos para sulfeto. Os dois já, professor, isso aqui será que não dá para a gente fazer um texto? Eu falei, vamos lá. E aí isso veio, a gente foi conversando semestres seguintes, os outros, e eles mantiveram a ideia. Eu fico muito feliz quando aquilo que eu tento, aparece os alunos que querem seguir. Né? Igual, André, eu sou meio doida, mas eu adoro o sulfeto por isso, porque tudo é uma caixinha de surpresa, não tem nada que seja assim, vai ser assim. Nada, não acontece nada do jeito que a gente está esperando, acontece tudo o contrário. Eu acho isso gostoso, porque a gente não fica na mesmice. E quando a gente acha os alunos que também querem ver isso junto, aí eu fico mais feliz ainda. Assim, se a gente tivesse no tempo normal, o trabalho teria sido muito mais completo, que a gente realmente, se o Zeca tivesse funcionando, mesmo o infravermelho, né, a gente queria ter feito realmente as outras análises, mas a gente contou com a colaboração. O ATR não dá para ver a absorção dos minerais. Não. Então, assim, dentro de tudo, igual você falou das limitações, eu fiquei muito feliz com o trabalho deles. E, assim, dedicação não tem o que falar, entendeu? Não. Eles dedicam mesmo, o tempo todo, né? Obrigada, Andréia. Aí eles vão seguir as suas sugestões, considerações, para com certeza melhorar mais ainda a parte escrita deles, para ficar zeradinho, né, gente? E eu vou passar agora para o Luciano, então, para as sugestões, para os comentários. Está com você, Luciano. Risa, obrigado. Obrigado ao André e Rafael pelo convite. Fiquei bastante feliz, né, quando recebi o convite, porque o André e o Rafael foram dois dos meus primeiros alunos aí, né, na UFMG, e ver os dois chegando nesse momento é muito gratificante para mim, né, poder fazer parte disso, porque realmente
muito feliz. Primeiramente, dar parabéns para vocês pela apresentação, né? Vocês foram muito concisos, no tempo certo, explicaram muito bem direitinho os slides de vocês, muito bem divididos, muito bem feitos, né? Deu para ver que teve um capricho muito grande aí. E com relação ao texto não foi diferente, né? Foi um trabalho muito gostoso de ler, vocês escreveram de uma forma muito fluida, né? Foi uma leitura muito boa. Não tem muitas coisas aqui que eu identifiquei. São só algumas coisinhas aqui que eu anotei que talvez, né, possa ser problema dessa questão de compatibilidade, mas eu vou falar assim. Se for, vocês me interrompem que a gente passa para a próxima. Com relação à formatação, eu não vi nada demais, a não ser número de página, que vocês contaram a página e a página normalmente não se conta. Tá? Então, só isso, não vi mais nada de ABNT. Deu até uma certa crise de abstinência para não reclamar de ABNT de algum trabalho, mas tá valendo. Eu falei, viu, Luciano? Eu falei que vocês prestam atenção que o Luciano ABNT, ele é craque, ele vai pegar tudo. Com relação a isso, foi realmente só o número da página. Desculpa, estou aqui em casa, passa um caminhão, desculpa. Vocês estão com o trabalho aberto aí? Eu tô, pode falar. Então, o primeiro comentário que eu queria fazer está na parte da revisão bibliográfica, na página 16 aí do PDF, tá? Eu notei que durante o trabalho de vocês, aconteceu algumas vezes nos resultados, algumas vezes na metodologia, mas na revisão bibliográfica aconteceu o tempo inteiro. As figuras, elas parecem que elas estão soltas, desconectadas no texto, porque em nenhum momento elas são chamadas no texto. De acordo com a figura tal, como mostrado na figura tal, e aí aparece a figura de repente. A gente fica meio... Só dá uma atençãozinha nisso daí. Tá? Sempre, toda vez que aparecer uma figura, vocês fazem alguma menção a ela no texto. Isso torna as coisas mais conectadas, né? Não parece que a figura simplesmente está jogada ali. Então, só dá uma atenção nisso. Ainda nessa figura 16, uma coisa me chamou a atenção lá no último parágrafo, que eu até vou perguntar à Rízia se isso que eu vou falar agora é pertinente ou não. Vocês comentam lá embaixo, quanto maior a cadeia hidrocarbônica, maior a recuperação. Quanto a isso, beleza, né? Porque uma maior cadeia hidrocarbônica gera uma maior hidrofobização da partícula, então a recuperação tende a ser maior, mas vocês também associaram isso à seletividade, e seletividade não estaria mais relacionado com o grupo funcional do que com o tamanho da cadeia hidrocarbônica? Pelo que eu li na literatura, tinha a questão exatamente por essa questão, assim, quando a gente aumenta a cadeia hidrocarbônica, ele aumenta esse poder de coleta, então o coletor, ele meio que, digamos assim, ele não tem mais essa questão da seletividade, já que ele tem esse poder de coleta mais alto, ele vai meio que conseguir, não vai priorizar, digamos assim, nenhuma partícula, ou nenhum mineral em detrimento do outro, porque ele já está bem hidrofóbico ali, então ele vai pegar, digamos assim, o primeiro e flotar. E aí, quando ele tem essa cadeia um pouco menor, ele tem essa seletividade. Pelo menos eu lembro de estudar isso, eu posso até então ter confundido, mas pelo que eu li na literatura, eu entendi algo mais ou menos nesse sentido, porque quando você está com um poder de coleta muito alto, como ele tem essa tendência a sulfetos, digamos assim, se você tem mais de um sulfeto, ele vai flotar fortemente os dois. Então, se você já não tem essa força tão grande, ele meio que vai tender a ir naquele que ele tem uma maior seletividade. Eu interpretei assim de acordo com a literatura e com os meus conhecimentos. Aí a Rízia pode me corrigir se eu tiver feito alguma confusão quanto a isso. E a gente sabe também sim, que o grupo também faz diferença, né? Porque os ditilfosfatos, né, por eles terem os dois enxofres ali livre, eles conseguem se absorver melhor na seletividade. Mas a gente também usou muito com base nas referências que a gente foi utilizando. Porque eu fiquei um pouquinho confuso nessa parte, né? Porque a seletividade entre minerais de minério e minerais de ganga se dá justamente pelo grupo funcional. É o grupo funcional que vai ditar, esse reagente vai se absorvendo em mineral tal e não nesse outro mineral. E não diretamente com relação ao tamanho da cadeia hidrocarbônica, né? Não sei se para os sulfitos isso seria diferente, mas eu fiquei um pouquinho... Me chamou a atenção esse parágrafo, na verdade. Ô, Luciano, deixa eu só completar. O que os meninos falaram não está errado. Na questão do sulfeto, por que a ligação é conjunta quando a gente fala em coleta e poder de coleta e seletividade? Porque a gente está falando de tamanho de cadeia de 2 a 5.
2 a 5 carbonos, né? Então, a gente não está falando, por exemplo, de 3 carbonos para 18, né? Ou de 6 para 18, que seria o normal nos coletores ionizáveis não tios, né? Então, no caso dos sulfetos, e principalmente aí a gente tem que levar em conta o quê? A gente está falando de sulfeto, não tem a presença de oxigênio, tá? Então, essa seletividade, por ser uma adsorção química, se eu passar de 2 para 5, mesmo falando, mas eu estou falando tudo ou xantato, ou de tiofosfato, eu estou falando, né, o enxofre que está ali, que vai se ligar ao metal, vai ser sempre um enxofre, mas isso vai interferir na seletividade? Para os tios compostos, interfere sim, tá? Igual eles falaram, eles se basearam em trabalhos, e isso daí também conhecimento que a gente tem da prática e dos trabalhos, que para sulfeto, eu saí de 2 carbonos para 5, que não parece que é muita coisa, né? Tem uma diferença enorme entre coleta e seletividade. Tanto é que, na maioria das usinas, o que eles fazem? Eles trabalham, às vezes, com um que tem maior poder de coleta na etapa Hofer, e nas cleans, para sulfeto, é adicionado, tipo assim, 1/4 ou 1/3 de coletor novamente, mas aí já com tamanho de cadeia menor para aumentar a seletividade. Uhum. Não, perfeito. Então, realmente é uma questão intrínseca de flotação de sulfetos, né? Sim. Então, como a André falou, uma caixinha de surpresas. Então tá, eu vou remover esse comentário aqui então. Foi só uma confusão da minha parte, então agora que bom que está tudo explicado então. Passando aqui para... Na verdade, tem só mais um comentário a ser feito na revisão bibliográfica. Eu senti falta, na verdade, vocês comentaram na apresentação, mas eu não vi na parte escrita. Talvez por questão das versões, né? Mas o trabalho de vocês, ele foca muito na utilização de óleos como possíveis candidatos a coletores de substituição aos xantatos. Então, na minha percepção, os óleos, eles são as estrelas do seu trabalho, do trabalho de vocês. E não foi dito informações sobre os óleos propriamente dito, né? Vocês não comentaram a questão de produção, se vai ser utilizado o óleo em si, ou seja, se existe a possibilidade de usar resíduo dessas indústrias. Então, eu acho que falta só um pouquinho dessa questão de informações sobre o óleo que vocês estão utilizando. Então, acho que faltou só um pouquinho disso. Vocês comentaram um pouco na apresentação, mas na parte escrita ficou faltando um pouquinho. Mas, no geral, não fez tanta diferença. Foi simplesmente por questão de trazer informações sobre o material que vocês estariam trabalhando. Na parte da metodologia, né, vocês fizeram um trabalho extenso, né, quase um trabalho de mestrado. Vocês fizeram vários ensaios e vocês escreveram muito bem sobre como vocês executaram essa metodologia. Só vou deixar a sugestão que, para enriquecer e facilitar um pouco mais, no final dessa sessão, coloca um fluxograma, que vocês colocam certinho as etapas que vocês fizeram do trabalho, que na hora que a pessoa bater o olho, ela já identifica exatamente o que foi feito, ainda mais considerando a quantidade de testes e condições que vocês utilizaram. Tá? Só uma sugestão, acho que ficaria um pouco melhor. E com relação à sequência que vocês colocaram na metodologia, vocês falaram sobre os materiais, né, os óleos, depois vocês falaram da preparação dos minerais, da preparação das soluções, aí depois já passou para a caracterização dos minerais, depois já foi para o teste de microflotação e depois falou de caracterização do óleo. Então, ficou só um pouquinho fora de ordem essa parte do teste de microflotação com caracterização. Tem caracterização, microflotação, caracterização outra vez. Só troca, deixa o tubo de Haliman por último, teste de microflotação por último, na metodologia. Nos seus resultados, a ordem parece coerente. Beleza. E, por fim, os resultados de vocês, né, vocês colocaram aqui de forma muito bom a forma como vocês colocaram, né? Vocês discutiram muito bem os resultados. Vocês fizeram gráficos isolados em cada caso para melhorar, facilitar a compreensão, né, do que estava acontecendo, porque foram 4 óleos. Né? Então, vocês separaram ali bonitinho, gostei, ficou muito bom.
E com relação às sugestões de trabalhos futuros, André comentou no finalzinho da apresentação, né, da possibilidade de realizar testes com o minério, propriamente dito, para ver a questão de seletividade e tal, mas antes disso fazer também microflotação com os minérios de ganga associados, antes de passar para a flotação do minério em si. Né? Porque até então a gente tem informações de que esses coletores baseados nesses óleos, eles funcionam muito bem para os minerais minério, mas a gente não tem tanta informação ainda sobre o mineral de ganga. Fazer ele primeiro, né? Então colocar aqui, antes dos testes com óleos na amostra de minério, colocar a microflotação com os minerais de ganga antes nas sugestões. E, pessoal, é isso. São só essas observações que eu fiz, né? No mais, o trabalho de vocês está muito bom, está muito bem escrito, né? Gostei bastante e parabéns aos dois, né? Pelo trabalho, pela apresentação. Muito bom. Muito obrigado. Obrigado, professor. Só uma coisa que eu não consegui ouvir no início, você falou sobre a questão dos números de página, o que era? Porque picou na hora e eu não quis te interromper. Ah, tá. É porque vocês contaram a capa. Ah, tá, você está na hora da contagem. Não, sim. Só isso, mais nada. Isso foi confusão minha, porque eu achei que contava, porém não tinha que ter um número nelas. Por exemplo, 1, 2, 3, quando chega no início, conta 1 exatamente para bater nessa questão digital, porque na questão digital, quando você digita 16, ele dá corretamente para a página 16. Então, eu pensei nisso e foi uma coisa que eu discuti com o Rafael. Eu falei, a BNT considera como? Porque como é que vai ficar nesse ponto? Mas aí eu corrijo lá, então. Porque a capa ela não é contada. É contada só a partir da contracapa, e aí você pode colocar nas primeiras páginas, nos elementos pré-textuais, você pode colocar a numeração da página em algarismo romano. Mas obrigatoriamente mesmo ela só começa a aparecer a partir da introdução, não contando a capa. Ah, tá. Mas beleza. Só detalhe, tá, pessoal? Não, sim. Gente, realmente eu não sabia. A BNT pergunta para o Luciano, tá? Ele procuro das próximas. para todo mundo que está aí, de aluno assistindo, tem dúvida, pergunta para ele. É chato que fala, né, Rizzi? Não, mas a pessoa tem que saber, Luciano, e ainda mais, além de saber, você gosta e tem boa vontade para explicar, porque é um trem assim que a gente tem hora. Esses dias mesmo, um aluno meu, a professora, o número é em cima e embaixo. Falei, ai, meu Deus, peraí. Não, falei, peraí que eu tenho que ir lá na norma, que agora me deu branco aqui. Mas, Luciano, muito obrigada, viu? Os meninos meninos, né, gente? Eles vão consertar, vão levar em conta essas sugestões que você falou. E a questão até falar dos olhos, vou falar o seguinte, eles tinham escrito praticamente uma dissertação de mestrado, tinha praticamente 100 páginas, aí eu peguei e falei, não pode, eu tive que sair lendo e cortando, estava muito bom, eu falei, gente, não posso fazer um trabalho de TCC de 100 páginas que os professores não dá, eu falei, olha, é de 50, máximo 60, e fui cortando, e muita coisa eu tive que cortar da revisão, porque dos resultados não tinha como cortar, né? Então, eu acho até que, se não me falha a memória, eu cortei um pouco também de óleo também. Então, aí... eu ia falar isso. É minha. A gente tinha colocado essa questão dos olhos, até o que a André falou, coloca esses gráficos dos resultados isolados lá em cima, a gente tudo tinha colocado isso, a Caísa falou, gente, o trabalho de vocês está muito grande, vamos cortar um pouquinho. Aí ela cortou um pouco esse trecho dos olhos que a gente colocou, tem 1 ou 2 parágrafos, mas aí realmente concordo com você, a gente poderia abordar mais, mas tinha 1 ou 2 falando dessa parte específica de como é a preparação, que tem que ter a purificação, os procedimentos sob pressão, a temperatura, pH, a gente falou um pouquinho disso, e a parte dessa parte específica dos minerais lá com os olhos, a gente tinha tudo colocado, os gráficos lá para cima, a gente falou, não, tá muito extenso a quantidade de páginas de resultado, não vamos tirar essa informação, vamos jogar para anexo para a pessoa conferir. Então a gente fez isso meio para tentar dar uma ajustada, porque no final estava dando 98 páginas, se eu não me engano, no nosso trabalho. Aí agora ficou com 64 nessa limpezinha que a gente deu aí. Foi muito escrito. Foi um bate-volta danado aqui, vinha. Gente, tá bom, mas tá muito, não pode. Assim, igual você falou, tem muitas sugestões, isso aqui é uma pontinha de um trabalho que, se Deus quiser para frente com outros alunos, a gente vai aperfeiçoando e vamos fazendo mais coisas, mas é para a gente realmente já vislumbrar, né, outros caminhos.
antes de a gente ver a questão da nota, de pedir o pessoal para sair, eu só queria falar que, assim, a gente como professor, né, André, Luciano, a gente sente muito prazer quando a gente pega os alunos com garra, com essa vontade, igual você falou, Luciano, você pegou, eles foram sua primeira turminha ali, né? Isso é bom, não é gratificante. Para mim, assim, são muitas turmas, mas assim, cada um é diferente. E a gente, como professor e como orientador, a gente fica muito satisfeito quando a gente vê o crescimento deles com o passar dos anos lá dentro da universidade, né? E a vontade, igual você falou, a boa vontade, gente, porque o trabalho deles não foi fácil de ser feito, porque não tinha nada, a gente tinha que fazer a parte prática, e com tudo isso está acontecendo, uma dificuldade gigantesca, e tinha hora que eu ficava, ai meu Deus, não vai ter como, não vai dar, não vai faltar, não vai ter resultado. E assim, a gente conseguiu, né? Eles conseguiram, né? A gente não, eu só corrigi, eles conseguiram fazer um trabalho muito bem feito. Então, assim, estou muito satisfeita, muito feliz com o desempenho. Sei que na vida profissional eles vão crescer muito. Aí, antes de pedir, gente, para o pessoal dar licença, 5 minutinhos, né, para a gente. Quero ver da família de vocês aí, se tem alguém que quer falar alguma coisa. Pode ficar à vontade aí. Irmãos, não sei se tem pai, mãe aí, eu não estou vendo aqui. Meu pai e minha mãe até que tá, mas eles estão num notebook que tá com um probleminha no microfone. Era um notebook antigo lá em casa, então possivelmente não vão conseguir falar nada. Mas eu já vi que teve algumas pessoas comentando aí, ó, o Daniel Tereza, a Lara também, até meu sogro tá assistindo aí, deu uns parabéns aí. Aí eu queria aproveitar então o momento só para agradecer todo mundo que estava presente aí, que pôde ao menos ficar um tempinho, quem chegou até um pouquinho atrasado, até quem já saiu, né? Apesar de já ter saído, quero agradecer a presença de todo mundo que esteve aí nos apoiando, não só agora nesse momento de apresentação, mas teve muitos colegas aí, o Daniel Tereza que saiu, o Daniel Araújo aí que sempre apoiou eu, o Rafael aí bastante durante esse nosso TCC aí, e também aos familiares, óbvio, meu sogro, minha sogra, meus pais, meus irmãos, minha namorada que está aí presente também. Queria agradecer a todo mundo porque não foi fácil, igual você falou, a gente saiu do zero. Eu falei até com o Rafael, o primeiro teste de microfiltração que a gente fez, o tubo saiu limpo de tanto mineral que flotou. Eu tô assim, ou a gente fez alguma coisa errada, ou o estranho é muito bom. A gente até assustou com o resultado na hora. Mas deu bastante trabalho fazer as análises, igual você comentou, Luciano, André também, muito óleo, é muito difícil achar um padrão pela composição dos óleos, é muito variado, um tem 60% oleico, o outro tem 40%, deu resultados completamente diferentes, enquanto um subia no pH, o outro descia, não dava para achar uma correlação, mas eu fiquei muito impressionado com os resultados e gostei bastante porque a gente viu que foi possível. Claro que foi um teste inicial, para aplicar isso daí tem a questão dos minerais de gangue, então possivelmente a gente vai ter que colocar depressor, então tem que olhar gasto disso, até a questão já que o nosso tópico era ambiental também, questão dos efluentes, vai ter que colocar mais reagentes orgânicos ali, o tratamento pode ficar melhor ou pior em alguns pontos, mas a gente já tira a questão da toxicidade, então isso para nós já foi uma grande evolução, pelo menos eu senti que para mim foi uma grande evolução esse resultado. Rafael, quer falar? Eu gostaria de agradecer todo mundo, né? Até comentar a brincadeira do pessoal, né? Porque eu falo muito, o André muito mais do que eu, né? E todo mundo. Ué, não. Será que o tempo vai ser suficiente para vocês dois apresentar? A gente conseguiu provar que foi suficiente, mesmo a gente conversando demais. A gente conseguiu em 30 minutos falar tudo. Mas eu acho que agradecer a todo mundo mesmo pelo carinho, né? Só da nossa turma, a Lara, que nem é da nossa turma, mas basicamente a gente brinca que faz parte também. A gente criou um afeto muito grande. A Stephanie, que não assistiu, mas eu sei que nos apoiou, Nath, são todos amigos muito próximos. Então, assim, agradecer muito pelo apoio de todo mundo. Família, né? Porque não tem jeito. Até a Andrea brincou na dedicatória, basicamente, agradecimento à família, mas porque eles que apoiaram a gente desde o início.
como eu falei na dedicatória, eu falei agora, se eu entrei na UFMG, é graças a eles, senão eu acho que nem entrada não tinha. E saí, então, somente com a força deles, né? Mas é isso. E agradecer Mas, também, né, Rízia, você, né, por ter ajudado, dado a ideia, né? A Rízia sugeriu, principalmente que eu falei que gostava muito de Sofia também, apesar de ser difícil, eu também gosto muito. É uma área que eu gravo mais. Então, já surgiu a ideia, a gente comprou, e o André também, que comprou junto, né? A gente fez formar a dupla aí e seguir. eu queria só agradecer mesmo a Risa, porque foi ela que acendeu a centelhazinha aqui pra gente, para estar com essa ideia aí, uma ideia de TCC pronta desde o sexto, sétimo período, né, que foi a matéria de flotação. Mas também agradecer a Andréia, apesar de não ter tido nenhuma aula com ela, ela sempre me ajudou, fiz iniciação com ela, estava sempre ali presente, dando sugestão também nos nossos testes, ensaios e tudo. E ao Luciano, que eu também tive aula com ele, então, assim, queria agradecer em específico a vocês, mas de forma geral a todos os professores, né, porque a gente está aqui por causa de vocês, e não só de vocês da faculdade, mas também todos os nossos professores antigos de fundamental, médio e tudo, que é uma profissão muito desvalorizada, né, porque o pessoal não considera muito a importância de vocês, mas é a gente que está aqui batalhando para crescer e formar, a gente sabe da importância de vocês, então queria agradecer a todos vocês por tudo aí, por todo o conhecimento, o apoio, as críticas agora, sugestões de trabalho, tudo. Realmente queria agradecer de coração. Nós que agradecemos, André, Rafael. Assim, acabou que eu realmente, acho que para vocês não dei aula, porque teve na época aqui de tratamento, eu fui para a introdução, então vocês já tinham passado por introdução. Sim. E não me pegaram em tratamento. E também deve ter pego a turma do Paulo Viana de instrumentação, né? Ou nem eu já tinha passado. Então foi isso. Então, assim, realmente você fugiu de mim, vocês dois fugiram de mim. Mas eu te procurei na iniciação, hein? Hã? Eu te procurei na iniciação, hein? Pois é, a iniciação foi comigo aí, tá vendo? Então... Não, e Andréia, eu sempre deixo para os alunos, na hora de escolher, eu falei, não, a banca, quem que vocês querem convidar para ser da banca? Eu sempre deixo que eles sugiram, entendeu? Então, eles escolheram vocês dois, tá? Falaram, não, a gente queria André e Luciano. Aí eu até falei, vamos ver a André, porque ela tá apertada. Aí, não, mas ela falou que ia. Eu falei, então chama sim. Obrigada, gente, fiquei muito feliz. Ô, gente, então, eu vou pedir para vocês e o pessoal que tá aí, marca 5 minutinhos para vocês saírem da sala, só para a gente discutir a nota de vocês. Tudo São bem. 5:09 aqui, 5:14, vocês podem voltar todos, tá? Só para a gente ver a nota que vocês vão ter, se vocês vão passar, sabe? Gente? Tá bom, daqui a pouco a gente está de volta. Obrigadão, gente. Eu acho que são os Eliana, Valério e Stephanie. Eu preciso que vocês saiam também, por favor. Vocês voltem daqui a 5 minutinhos. É só clicar no telefoninho vermelho e depois entrar de novo. Não sei se vocês estão me ouvindo. Falta só Eliana. Eliana, você consegue sair? Que eu não consigo tirá-la daqui. Você não consegue não remover da reunião? Tem como isso. Colocar esses 3 pontinhos, vai no nome da pessoa. 3 pontinhos, remover. Remover. Consegui. Ué, por que... lá foi. Essa eu acho que é a mãe de um dos dois. Fica sem saber o que fazer. O que o meu Deus. Rízia, assim, os meninos brilharam mesmo.
Assim, e toda deficiência, eles falaram, ou escrito, ou, né, apresentação, igual eu falei, a gente não conseguiu explicar a distorção, a gente não conseguiu meter potencial zero, a gente acredita que é isso. Então, assim, e eles foi legal demais trabalhar com esse tanto de reagente, os 3 minerais que não são fáceis de trabalhar, de novo, né? Não, eles queriam 5. Eu falei, gente, sem chance, 5 minerais não vai dar. É muita coisa. E assim, eles não têm preguiça, sabe, gente? Olha, eu devo ter feito, sei lá, umas 10 reuniões aqui com eles. Cada vez que eles faziam uma parte, professora, dá para reunir? Aí a gente vinha, aí a gente discutia. Ah, então vamos fazer assim. Sabe? Então, assim... Muito bem, tá, caprichoso, os gráficos bem feitos. O difratograma, do jeitinho que eu gosto que seja feito, que o André lembrou. Foi uma pena, gente, a versão ter atrapalhado, que a última realmente estava, assim, bonitinha. E ficou muito bom. Mandar pra gente depois isso. Não, com certeza, na hora que eles corrigirem, aí eu mando para vocês de novo. Vai ficar também no site, né? Do TCC. Vai, eu sempre repositório, eu acho que vai ser muito referenciado. Gente, tem que dar nota. 60 para parte escrita e 40 para apresentação. Olha, eles fizeram um ótimo trabalho, no total, assim, minha parte. Eu iria dar 100, gente, porque, olha, eu falo que, assim, o que eles trabalharam, eles estavam saindo da escola meia-noite, gente. No dia que eles conseguiram entrar, eles viram que o porteiro não ligava, para poder dar tempo, né? Porque não conseguia toda hora entrar. Então, eles chegavam lá às 7 horas da manhã, ficava até meia-noite, uma hora. E assim, eles iam atrás de mim, posso fazer tipulação? Pode, que dia que dá? Vamos ver. E tal. E assim, insistindo porque queria. Então, eles conseguiram o Eduardo para ajudar no infravermelho, porque lá o nosso, né, a Isabel não estava lá para poder fazer. O negócio não foi só o produto, foi o método, a metodologia, a experiência. Isso é uma bagagem que eles vão levar para eles. Vão. Mais que o papel lá, a monografia. Então, os dois, eu acho, eles vão longe, eles são muito dedicados. Todos os dois. Da minha parte, sim, também, Rizzi. Porque a parte escrita deles, eu tive que ler o trabalho dele umas 2 vezes, mesmo assim eu peguei muito pouca coisa para poder anotar. Então, a quantidade de testes que eles fizeram, ou a forma que eles apresentaram, tá tudo muito conciso, então... Eu fiquei muito orgulhosa deles, viu, gente? Porque eu fiquei com medo até de não conseguir, conseguir resultado, você entendeu? Por conta de tudo, e aí, às vezes, os primeiros testes lá que fez, eu falei, ai, meu Deus, o que a gente muda? Não, aqui, a gente sem poder ter todos os aparelhos para usar, não é fácil, gente. Não é mesmo, não. Não é. Sim. Ah, que bom, fico feliz, que eu acho que eles merecem, sim, eles são muito dedicados mesmo. Eles vão ficar felizes com essa nota, eles vão corrigir para ficar tudo bonitinho. Aí vamos esperar eles voltarem aqui. Ai, ô Luciano, você me perdoa, eu tinha te chamado lá para as bancas, eu que comi mosca no regulamento do CPG, viu? Nada. Eu achei estranho, né? Eu até perguntei antes de aceitar, deixa eu confirmar com a Rizzi, né? Porque eu acho que não pode dar. Eu não sei se eu estou ficando. Para mim, para o mestrado, podia. Eu sei que para qualificação pode, aí para defesa que eu achava que não podia. Não, mas agora nem para qualificação, que eu perguntei, porque eu tenho 2 qualificando. A Caroline falou para mim que não pode. O pessoal já. Desculpa perguntar, mas já deu tempo que eu entrei? Não, já deu. Eu até conversando. Eu até pedi desculpa, igual eu falei, meus pais estavam com o microfone sem áudio, eles estavam tentando sair, viu que vocês estavam chamando eles, mas eles não estavam conseguindo, eles desesperaram lá. Eu sabia que eu podia remover André, depois que a André falou assim, você consegue remover? Aí eu removi, tadinho. Não, mas eu expliquei eles, ela, nossa, eu tô atrapalhando eles lá, eu falei, não, preocupa não, eu falei que vocês têm dificuldade, eles têm dificuldade com esse de computador, aí eu imaginei ligar para eles. Isso aí. Não ia ter problema, que eles só iam escutar elogios, né? Mas a gente sempre pede para sair, né? Não, sim. Eles vão voltar? Eles estão até voltando aí. Vou esperar voltar para poder falar para eles escutarem, que pai é bom escutar essas coisas. Eliana é a sua mãe, André? Só que meu pai tá junto com ela, um do lado do outro. Tá, ele tá junto. Tá junto ali. Essa é a sua mãe, Rafael? Minha mãe. Muito sério, sua mãe não, sua irmã, não? Muito nova, a senhora é muito nova para ter um filho já barbado assim. Pois é. Obrigada.
Aqui, ó, então, antes até de falar da nota, tá? Aproveitando que a senhora está aí, os pais do André também, eu e, assim, em nome da André e do Luciano, né, nós que somos professores, dar os parabéns para vocês pelos filhos, tá? Obrigada. São dois rapazes muito dedicados, muito competentes, assim, uma educação imensa, um respeito enorme por nós, isso, assim, dá valor para a gente, sabe? É o que alimenta a gente como professor, é ter alunos como eles, sabe? É o que faz a gente cada vez mais tá aqui nessa profissão e tá, assim, fazendo o que pode por eles. Então, dá os parabéns para vocês mesmo, tá? Vou sentir muita falta deles aí, porque a gente começou tanto tempo desse trabalho, agora acabou, né? Nossa, e a dedicação foi intensa mesmo, tadinho. Tinha dia que eu falava assim, Rafael, você vai dormir? Mãe, eu tô virado. Não, e assim, eu sou assim, eu puxo muito, sabe? Então, um pouco é culpa minha mesmo. Puxar mesmo, porque eles têm muito para dar, viu? Tem sim, tem. E é por isso mesmo, quando eu vejo que eles têm, eu puxo mesmo para o trabalho ser cada vez melhor, porque isso é o cartão de visita deles, saindo aqui da universidade, né? Então, parabéns para a senhora, parabéns, André, seus pais, Eliane e... Rubens. E o Rubens, viu? Eles estão sem som lá, mas parabéns também pelo filho de vocês, tá? Para a gente foi um prazer tê-los como aluno. Nossa, muito obrigada. Obrigada assim, pela sua dedicação, pelo carinho com eles também, que isso é muito importante, principalmente nessa fase final, que eles ficam muito estressados. Esse aqui tinha dia que a gente podia nem olhar para ele. Ficam assim, eu sei como que é. A gente sabe, mas assim, o que a gente pode fazer, a gente faz, porque a gente vira meio tio, mãe postiça deles aqui na escola. Entendeu? E acaba que passa mais tempo conversando com vocês do que com a gente, né? Sim, a gente sabe disso. Mas eu falo assim, que para mim é um prazer, viu? É um prazer pegar os alunos assim, ver o crescimento deles no ano, assim, no curso como um todo, a gente se sente recompensada, né, André e Luciano? Isso é o que conta para a gente, tá? E a Risa recebeu altos e-mails aí, né? Como é que é? TCC corrigido, 3 horas da manhã, 3h30, é um horário padrão ali pra gente. Domingo à noite, mensagem no WhatsApp. A Risa não falou a nota que tirou ainda não. Por que vocês estão agradecendo? Ô, Daniel, eu já vou você falar. Só antes de passar para o Daniel, vocês passaram... Oi. A gente, a minha sobrinha tá falando ali. Obrigado. Que bonitinho. Obrigado, Laurinha. Você é 10. Obrigado, amor. E 10 vezes, vocês passaram com 100, tá? Ó. Unanimidade na nota do Parabéns. aqui. Tá bom? Obrigado. Parabéns, rapaz. Obrigada, mamãe. É isso mesmo. Parabéns, André. Parabéns, Rafael. Obrigado, Valério. Aqui, gente, tirar foto. Parabéns aos professores aí também, viu, todos? Obrigada. Como é que tira a foto, André? Eu não sei, não. Dá para dar um print aqui, eu posso mandar no chat depois. Isso. Tira um print aí. Oi? Ô, Daniel, você queria falar alguma coisa? André. Oi, peraí, minha irmã falou. Oi, pode falar, parabéns, gente. viu? Você merece tudo de bom que o mundo pode oferecer. Você merece ser um grande lutador. Obrigado. De coração mesmo. Obrigado, Esther. A hora é isso mesmo, gente. É hora de emocionar mesmo, que é o final de um ciclo que vocês dois estão fechando com chave de ouro. E eu tenho certeza absoluta que vocês vão ser excelentes profissionais, vão acrescentar muito na nossa profissão, tá? E não esqueçam da gente, não, tá? Né, André? Luciana, a gente sempre Mas vocês. para falar um oi pra gente. Tem o Daniel chamando aí, ó. Oi, Daniel, pode falar, querido. Não, é rapidinho, só queria deixar aqui meus parabéns pro André e pro Rafael aí. Eles têm essa aprovação
essa nota máxima aí. Nós estamos na mesma caminhada aí desde 2015, então eu sei como é que é a postura dos dois. A gente teve aí nas lutas de SEX, de IGC, de escola de engenharia. O Dan. Aí, só deixar aqui meus parabéns de coração para os dois, eles merecem isso demais. Muito sucesso aí na caminhada dos dois. E nada mais merecido para eles do que essa nota magnífica aí. Seguimos junto na caminhada aí, parabéns mais uma vez. Que isso, mano. Obrigadão. É uma coisa que eu e o Rafão dedicou na nosso trabalho, né? Especificamente a nossa turma, o 15/2. Claro, foi a melhor turma ali da engenharia, com certeza. Mas isso é porque a gente considera vocês demais mesmo, assim, demais mesmo. Vocês sabem disso. A gente já tem uma amizade aí que está além de uma graduação. A gente já se conhece a ponto de conhecer família, tudo um do outro aí já e tal. É realmente uma amizade que o curso nos proporcionou e que vai manter, com certeza, por muito tempo, em questão até profissional, mas vamos manter firme aí. Obrigadão por você ter aparecido aí, eu sei que o tempo está corrido, mas obrigadão pela presença, a moral ajuda demais, cara. Tamo junto. Olá, não, já falou, você me fala demais, velho. Além da conta, Rafão, além da conta. Tô agradecendo o cara e o cara achou ruim, olha pra você ver, gente. Não, mas, gente, vocês dedicaram demais, tá? Vocês estão de parabéns. Agora respirar. André, no começo, falou, não, tô meio tenso. Rafael, eu tô tenso. Falei, gente, calma, vai dar tudo certo. A gente, como professor e orientador, a gente sabe quando vai ter problema e quando não vai, você entendeu? Então, eu estava super tranquila. Eu não estava nem um pouquinho preocupada, igual vocês dois estavam, não. Eu sei da competência de vocês e isso que vocês têm, que você acabou de falar, André, da sua turma, que vocês continuem assim, amigos para frente, gente, isso é muito importante e assim acrescenta demais na vida de vocês, né? Na hora que a gente voltar, né, a poder conviver ao vivo e a cores com as pessoas, né? Vocês se encontrarem, porque esse convívio que tem durante um curso, isso você leva para a vida inteira. Tá? Não, com certeza. E não só o contato com eles, mas com vocês também, né? A gente tem um contato de vocês, e-mail, WhatsApp, creio que qualquer coisa que a gente precisar, a gente possa procurar vocês, e eu digo até o mesmo, se precisarem de qualquer coisa aí, dependendo do que cada um for seguir, né? Se o Rafão for para área acadêmica, mercado, o que seja, o que vocês precisarem, com certeza podem contar com a gente aí, com o nosso contato. Não, com certeza. Se vocês forem trabalhar onde tem amostra de minério, você pode ter certeza. Pode deixar. Tá mandando mensagem pedindo. Aí já fala, se puder mandar amostra, reagente, fluxograma, mande. Bom. Andréia, Luciano, vocês querem falar mais alguma coisa? Ou alguém mais que a gente já está encerrando para os meninos respirarem aí com as famílias? Quero desejá-los sucesso, né, profissional. Se vocês seguirem exatamente como vocês são, levando essa bagagem, gente, vocês vão longe. Então, boa sorte. Façam isso que vocês fazem, respeitando os amigos, a família, e vocês vão longe. Com a bagagem que vocês têm de conteúdo, de conhecimento que vocês adquiriram, que vocês buscaram, que vocês viveram aqui. Parabéns e sucesso. Nós estamos aqui na torcida. A alegria de vocês é a nossa. Quando vocês brilham, a gente tem um orgulho danado. Muito obrigado, André. Obrigado. No mais, só desejar sucesso aos dois, né, na jornada deles. De novo, dar parabéns pelo trabalho que eles fizeram, muito bom. E agora é só curtir a tranquilidade, né, de trabalho realizado, TCC finalizado, 100 pontos. Só curtir agora. Obrigado, professor. Agora é fazer as modificações e enviar o final para tirar o peso de verdade. Vou falar em WhatsApp, vocês falaram aí, daqui a pouco eu estou mandando um print screen aqui, tá vendo? Como é que eu acompanho vocês, ó. Aí eles vão fazer as modificações, se vocês enviarem, eu vou acabar de preencher a ata, vou mandar para os professores assinarem, e quando eu enviar para a Sônia, porque ela tem que colocar na disciplina, né, eu mando uma cópia para vocês terem a cópia já da defesa, com a assinatura dos 3. Tá bom. Tá bom? E assim que vocês tiverem a versão final, já com as correções,
Aí vocês enviem para mim, tem que enviar para a Sônia, porque aí a Viviane já vai colocar no site, no repositório das nossas TCCs. Tá bom. Tá bom? Obrigado. Muito obrigada. Oi, quer falar? Pode falar. Só para confirmar, tem que fazer a leitura da ata por aqui agora? Ou não tem necessidade? Não. Geralmente no presencial tinha aquela questão e tal. Não precisa não. Vocês já passaram com 100, a nota foi unânime dos 3 professores, tá? E eu já vou mandar para André e Luciano, eles já assinam, me devolvem, eu assino e vocês já recebem uma cópia. Não, fechou. Tá bom? Ó, um bom resto de segunda-feira para vocês dois. Mais relaxado, depois conserte. Um abraço para a senhora, viu? Mas também, viu, André? Tá? Um beijo grande para vocês. Fiquem com Deus. Tá bom? Obrigado, André e Luciano, muito obrigado por ter participado, viu? Rafão, hoje é segunda, mas pode, beleza? Hoje pode, né? Hoje pode. Eu vou parar a gravação aqui para nós. Tá beleza.